Salve, rapaziada! Como que vocês estão? Eu, Rafael, hoje estou aqui com o Moss e com a Júlia. E antes de começar o nosso vídeo, como que vocês estão? Tô ótima, né? Ontem a gente teve a vitória do nosso Corinthians aí, passou pra final da Copa do Brasil. Então Eu também tô ótimo, uma vitória deliciosa. Nossa, tudo deu certo ontem pra mim. Tô muito feliz. E você? Só faltou o Moz aqui. Como você tá, Moz? Você não me aparenta, tá muito feliz, mano. Eu tentei secar, né, mas não Mas vocês teve estão na jeito. final também. É Não da tá bom? Sula, né? Tá ótimo. Tá ótimo, Tá então ótimo. é isso. Agora falando um pouco sério, hoje a gente vai falar sobre o racismo. O que é o racismo? É qualquer tipo de preconceito ou discriminação de uma pessoa contra outra por conta do seu grupo étnico e racial. E hoje a gente vai contar um pouquinho sobre como o racismo acontece no futebol, desde os tempos de antigamente até hoje. Então a gente vai ir lá um pouco para quando o futebol começa a se popularizar aqui no Brasil, que foi no início do século XX. Então, nesse começo, era praticado somente por ingleses, né? A maioria que praticava eram os ingleses. E eles eram o quê? Elite. Era um esporte totalmente elitizado. E quem era elite naquela época, né? Só brancos com condições, né, muito boas. E aí, os times como Botafogo e Fluminense só tinha pessoas brancas no time. Eles só aceitavam pessoas de boa família. E aí, o Vasco, ele foi um time que chegou para quebrar esses paradigmas, né? Era um time de totalmente origem popular. Então, eles não tinham essa questão, para você entrar no nosso time, você tem que tem que ter muito dinheiro, ou você tem que ter uma condição financeira muito boa. Não, qualquer pessoa que fosse boa para entrar num time e jogar futebol, podia entrar. E aí, em 1923, acontece uma coisa que revolucionou, né, o futebol ali naquela época, que foi o Vasco ganhou, né, o campeonato carioca da época. E aí, gente, o que aconteceu? O Fluminense e o Botafogo ficou totalmente indignado, eram revoltados, porque na cabeça deles, né, como que um time formado por pretos, pardos, sem condições financeiras, podiam ganhar deles? Porque na época eles tinham uma cabeça de que eles eram totalmente superiores e que isso nunca aconteceria. E aí eles tentaram excluir o Vasco total, assim, total. Tanto que eles saíram da liga organizadora do campeonato na época e foram criar outra, né, que é a AMEA, que é Associação Metropolitana de Esportes Amadores, e eles excluíram o Vasco não entrou. E aí, na época eles deram uma justificativa que era porque eles não tinham estádio, né, estádio próprio, mas a gente sabe que não foi bem assim, né, mais pra frente eles viraram e deram uma justificativa totalmente de cunho racista. Só que aí o Vasco, não, a gente quer entrar na meia. E aí eles falaram, tudo bem, vocês podem entrar, só que 12 de seus jogadores não vão poder, vocês vão ter que tirar 12 de seus jogadores do grupo. E dentro esses jogadores estavam quem? Pretos, pardos e até operários, né, gente sem condições financeiras. E aí o Vasco não aceitou entrar, por questões óbvias. O time deles estavam ótimos, e eles não tinham porquê. E aí o Vasco só entra nessa associação em 1925. Bom, e agora continuando falando do futebol brasileiro, mas mais pra atualidade, a CBF, eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho que ela não vai conseguir, que ela quer punir os times com um ponto na tabela caso tenha atos racistas por parte da torcida. Por exemplo, no jogo do São Paulo e Fluminense, teve um ato racista da torcida do São Paulo por um torcedor do Fluminense. Depois ele foi desmascarado porque os torcedores que estavam na torcida do São Paulo falaram que ele fez o sinal de que o cara era forte, mas que ficou parecendo de um macaco. Mas eu acho que a CBF não vai conseguir fazer isso porque o time não tem ligação direta com a torcida, né? Eu não sei a opinião de vocês. Não, eu acho difícil, seria uma medida muito importante pro futebol, Sim. porque um ponto decide qualquer campeonato, então um ponto por ato, né? Então mais de um ato, o time ia perder o quê? Mais de 2 pontos, 3 pontos no campeonato e ia mudar muito a tabela.
É difícil, é bem difícil, mas se acontecer é uma coisa muito importante, uma revolução Ia muito ser bom. importante. E eu acho que não só pro futebol, mas também pro combate ao racismo em geral, porque o futebol Exatamente. é muito assistido pela massa, né? Então eu acho que seria muito importante pra combater o racismo ainda mais na sociedade, que ainda tá muito estrutural ainda. Exatamente. E agora falando do Marinho, que em 2020 ele teve um caso racista que... Fizeram um caso racista com ele, no caso, que um comentarista da Energia 97 falou que ele era burro por uma decisão do jogo e falou pra ele voltar pra Senzala. Aí um dia depois o Marinho veio dar a cara no Instagram falando que hoje ele é uma pessoa ativa, que ele pode combater o racismo e que pessoas que não têm a voz ativa acabam sofrendo mais por se calarem e abaixarem a cabeça. É extremamente importante para as pessoas que não possuem uma voz ativa, alguma figura famosa, uma figura pública, e pra gente que gosta muito de futebol, um jogador de futebol é importante falar sobre isso, ainda mais sendo negro, porque é uma questão de representatividade também. Você vê o que acontece com ele, você se coloca no lugar dele. Então é muito importante para que as pessoas que não possuem a voz ativa conseguir passar por esses empecilhos de forma correta. Exatamente. E o Marinho que tava no seu auge, né? Em 2020, no seu jogando auge, né? muita bola. E agora falando do um caso mais recente ainda, do Corinthians contra o Boca na Libertadores, que o torcedor do Boca teve atos explícitos de racismo para a torcida do Corinthians. Ele chegou a ser preso e pagou uma fiança mínima, e a torcida do Corinthians, por acender sinalizadores, pagou uma multa 2 vezes maior do que a dele por... É errado se acender sinalizador, mas é mais errado ainda se ser racista, né? Não, absurdo. O cara saiu rindo da delegacia Exatamente. após cometer um ato racista com a torcida do Corinthians. Isso só vai acabar acontecendo mais se não tiver a punição. Algum posicionamento, né, enfim, dos de cima, assim, se eles não se posicionarem sobre isso e não tiverem nenhum ato que puna isso, só vai acarretar em mais atos racistas. E Exatamente. quando a justiça não faz sua parte, o jogador vai resolver com seus próprios braços, né, na melhor pernas. Em 2012, no Campeonato Turco, em um jogo que aconteceu entre Trabzonspor e Fenerbahçe, o jogador turco Emre fez insultos racistas contra o jogador marfinense Didier Zokora. O que aconteceu? O Didier Zokora denunciou, após o jogo, a atitude do jogador turco, e o turco deveria receber no mínimo 6 jogos e no máximo 8, e acabou recebendo só 3. E por volta de 2008, ele tinha mais de 3 denúncias por racismo na Premier League. Mais de 3 jogadores negros denunciaram ele na Premier League por atos racistas, e não deu em nada. Então, o que aconteceu? O resumo foi sem massagem. No próximo jogo entre as equipes, o Didier Zokora, no início do jogo, não cumprimentou o jogador turco, dando a entender o que aconteceu mais pra frente. O que aconteceu? Ele apanhou muito, a verdade é essa. O turco apanhou de todos os jogadores do Trabzonspor, sofreu uma entrada extremamente violenta nas suas partes baixas pelo Didier Zokora. Extremamente violenta. Você vê a foto, é uma coisa absurda, assim. E o juiz parecia que estava compactuando com aquilo que estava acontecendo. Porque era amarelo aqui, segue o jogo, não foi nada, uma falta. Mas era só coisa para expulsão, só madeirada. E não aconteceu nada. E assim, eu acho que depois disso, o jogador turco não fez mais porque ele percebeu que se a justiça não fizer o papel dela, o resumo vai ser no campo e aí a galera não tem massagem nenhuma. A verdade é essa. E agora falando de alguns casos que aconteceram com jogadores, o Daniel Alves, enquanto jogava pelo Barcelona, a torcida oposta, que eu não me recordo o time que era contra, jogou uma banana no campo, simbolizando um ato racista, né, chamando ele de macaco. Só que a reação do Daniel Alves foi comer a banana. Ele literalmente descascou a banana, comeu e bateu o escanteio. Também tem um caso de uma torcedora do Grêmio, ela, né, fez ataques racistas contra o goleiro do Santos, e deu pra ver, porque passou a câmera bem na hora, ela chamou ele de macaco. Nossa, exatamente, absurdo. E falando sobre o caso que aconteceu esses dias, acho que essa semana ou semana passada, que aconteceu com o Vinícius Júnior, que um programa de algum canal espanhol, que eu não me lembro o nome agora, um jornalista falou pro Vinícius Júnior parar de fazer dancinhas, que ele via aquilo como uma forma uma provocação do Vinícius, né, em relação aos outros times, e falou que ele era um macaco. Então a gente vê aí uma coisa que aconteceu agora,
E o jogo, inclusive, acontece hoje. O próximo jogo depois disso. E vamos ver o que acontece com esse cara, porque não dá pra passar impune mais uma vez. Exatamente. E ressaltando também, né, gente, que não adianta nada esse racismo todo, que o maior jogador do futebol, o maior da história, o maior do esporte, é ele, é o Pelé. Jogador preto, brasileiro, mineiro, que teve que lutar contra muita coisa, muita gente racista, pra chegar onde chegou, e hoje ele é o maior de todos os tempos, é o nosso rei. Exatamente. E não só no futebol, né? No basquete, o maior jogador da história do basquete é negro. Golfe também. Exatamente. É o esporte... Atletismo também, o Usain Bolt. É verdade, não tem muito o que fazer. Família, por que vocês acham que ainda acontece racismo? Bom, tem uma coisa chamada racismo estrutural. E muitas vezes ela não está de forma... A pessoa não expressa, tipo, não diria com a consciência dela, mas é uma forma velada de racismo. Então é algo que é ensinado pra pessoa, algo que a pessoa vê na TV, algo que a pessoa vê em todo lugar, a todo momento. Então aquilo é uma coisa dentro dela e a cabeça dela vai pensar que aquilo é certo. Então ela vai acabar achando que se ela vê um preto de terno na rua e um preto de terno e um branco de terno na rua, o branco de terno é empresário e o preto de terno é segurança. É algo que é velado na pessoa. Não é algo tipo, ela tá com consciência, eu sou racista. A pessoa acha que não é racista, mas a sociedade formula a mente das pessoas de todas as formas para esses pensamentos acontecerem. Então tava tendo aqueles experimentos sociais, né, que ficou muito famoso na internet, que mostravam fotos de pessoas pretas e brancas com o mesmo traje e perguntavam para elas, qual que vocês acham que é a profissão delas? E aí teve um caso que mostrou duas mulheres, né, com a mesma roupa, e aí perguntaram, o que vocês acham que elas fazem? E aí falaram que a pessoa preta, a mulher preta era funcionária, né, trabalhava na loja, e a branca era cliente. Então isso já mostra uma coisa que é muito estrutural, uma coisa que tá na gente, nessas pessoas racistas. Né? Às vezes ela nem tem intenção, mas como é uma coisa que a sociedade te molda, a ter esse pensamento, é uma coisa que tá em você. Às vezes você fala, não, eu não sou racista. Mas aí você olha duas fotos e mostra que duas pessoas fazendo grafite numa parede. O branco tá grafitando, é arte, e o preto não. O preto tá pichando e sujando a cidade. Então, isso é uma coisa que a sociedade cria. Desde pequeno, a gente é ensinado a isso. E é uma coisa que a gente precisa quebrar, né? A gente precisa lutar contra, porque é totalmente errado. É um pensamento de superioridade, né? Das pessoas brancas em cima das pessoas pretas. Porque a partir desses experimentos, eles se veem como uma pessoa superior à pessoa preta. Igual o que você falou das mulheres. A mulher branca, com a mesma vestimenta, no mesmo local, realizando a mesma ação, é superior à pessoa preta, sendo assim ela a preta uma cliente, uma funcionária, e a branca é uma cliente. Exatamente. Isso de racismo estrutural, às vezes, nem é da sociedade. Às vezes acaba passando de pai para filho, que é algo muito recorrente. Da pessoa já nascer e ela ir escutando essas coisas, e às vezes ela nem quer ser racista, igual a Júlia falou. Mas como ela cresceu ouvindo essas coisas, ela acaba desenvolvendo isso. É uma questão de sensibilidade e evolução da pessoa, né? A pessoa tem que ter a sensibilidade que o filho dela é o espelho. O filho dela se vê como espelho daquela pessoa. Então, todas as atitudes, assim, de cunho racista que ela tiver, o filho dela vai reproduzir. Então, acho que a pessoa tem que ter a consciência, a sensibilidade de perceber que aquilo vai gerar novos racistas, mais crimes e mais problema cada vez mais. E é por isso que cada vez mais a gente precisa abordar esse assunto, porque por mais que a gente aborde tanto e fale tanto sobre racismo, tem gente que não dá a mínima. E a gente tem que lutar contra isso, porque a gente não pode mais aceitar racista na sociedade, porque é totalmente errado. É muito importante entender que você pode achar que é pouco, mas vai ter um pouco de racismo em você. Então, você tem que se desconstruir, você tem que entender o que está acontecendo, muitas vezes estudar o que está acontecendo e trabalhar para que isso se torne cada vez menor dentro de você e que as próximas gerações venham cada vez mais sem esse pensamento racista dentro. Então, acho que é importante essa desconstrução. É importante se desconstruir com uma pessoa racista, entender que aquilo é errado e fazer com que cada vez mais isso acabe, que as próximas gerações venham cada vez mais legais. Sem esse preconceito, sem esse né? preconceito mais puras, exatamente. E que dê tudo certo e é isso aí. Exatamente. Então esse é o nosso Papo Sério de hoje, né? Mais um quadro aqui do nosso canal. E se você quer ficar por dentro aí do mundo do futebol, a gente vai trazer vários quadros como esse, quadro de resenha. A gente tem nossas redes sociais, Instagram, TikTok, então o editor vai estar deixando na tela para vocês. Vão lá dar uma conferida.
E se inscreva aqui também no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe pra ajudar a gente. E até o próximo vídeo. É nóis, É valeu, nóis. rapaziada.